Então, vamos lá, eu quero compartilhar a palavra de Deus, começando do Salmo 56 e versículo 8. Salmo 56, verso 8. Enquanto a gente abre e localiza aí o texto, eu queria dar um pano de fundo breve. Acredito que foi entre março ou abril, mais provavelmente abril, de 1994. Né? Então, nós estamos falando aí de pelo menos 27 anos atrás. Uma pessoa compartilhou comigo um insight em cima desse versículo, que ela tinha ouvido um pregador americano, que eu não me lembro se ele não soube me dizer quem era, ou eu que não gravei. A verdade é que até hoje eu não sei quem foi a pessoa que deu essa visão, esse panorama inicial, nem para poder dar o crédito. Mas, na ocasião, ele mencionava esse texto do Salmo 56, 8, que diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Depois você pode ler o Salmo inteiro com calma, todo ele fala de questões de aflições, da intervenção de Deus. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe, algumas versões diz recolhestes, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então ele está falando de um Deus que conta passos, de um Deus que tem um livro com registros das nossas aflições, porque fala de lágrimas sendo recolhidas, e o insight que aquele pastor me trouxe, assim, né, aquela iluminação que não tinha, ele falou, cara, eu vi um pastor falando disso, né? Hoje em dia a gente tem esses relógios que usam no pulso contador de passos, quanto que a pessoa andou, mas é lógico que Deus não está preocupado em contar ou tornar conhecida essa conta dos passos de uma forma literal. Mas lembre que Davi está peregrinando, fugindo de Saul, deixando o lar. É uma maneira de dizer, o senhor já sabe há quanto tempo eu estou perambulando por aí por conta do meu problema. E ele diz assim, né, eu estou sofrendo perseguições, tem alguém atrás de mim, senão eu estaria em casa, senão eu estaria no lugar que me é confortável. E é exatamente nesse momento que ele diz, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. A pergunta é, Deus tem um odre literal para recolher as lágrimas? Né? Nenhuma das vezes que chorei, principalmente, né, no meu tempo de oração, quando a gente está ali de joelhos, que você vê depois o chão regado de lágrimas, nenhuma vez essas lágrimas desapareceram, como se um anjo tivesse sido enviado por Deus para recolher. A gente sabe que isso não é literal. Né? Agora, tem uma mensagem simbólica. E foi na conversa desse simbolismo que essa pessoa me falou, olha, o pastor, resumindo a pregação dele em poucas palavras, dizia o seguinte, né, o que normalmente vai para o odre? A Bíblia menciona água, leite e vinho sendo armazenado no odre. A diferença é que água e leite a gente tem uma menção apenas de cada. E todo o restante das menções bíblicas sobre o odre, normalmente ele está relacionado com o vinho. Né? O odre era um cantil que era feito com o couro do animal. Né? O odre era feito de couro. Então, se pegava aquele couro, fechava ele como uma bolsa, se colocava o suco de uva, tirado da uva, que era pisada, espremida no lagar, e lacrava-se muito bem aquilo, porque a partir do momento que o suco da uva fosse guardado no odre, começaria um processo de fermentação. Quando Jesus fala de odre novo, odre velho, e diz que o odre velho, que era um couro ressecado, não ia suportar, né, a fermentação do vinho, a bolsa ia arrebentar, é justamente por causa dessa transformação do suco de uva em vinho, que é um processo natural, né? Pelo próprio açúcar da fruta, começa um processo de fermentação. Então, esse irmão dizia o seguinte, ele falou, olha, o odre é um lugar de transformação. Entra o suco de uva, sai vinho, que é, na Bíblia, uma figura de alegria. O Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem. Né? E, basicamente, ele dizia, mas não é só o que entra é vinho, é suco de uva para ser transformado em vinho. Né? Essa uva, ela é o resultado do esmagar delas, né? Porque elas são pisadas no lagar para que o suco saia e se transforme em vinho. Então, ele dizia, assim como esse suco que entra para ser transformado é o fruto do esmagar das uvas, ele diz, nossas lágrimas são fruto do esmagar das aflições nas nossas vidas. E Deus tem a capacidade de pegar essas lágrimas, resultado do esmagar das aflições nas nossas vidas, e fazer com que elas passem por um processo de
né, fermentação de transformação. E no final o que sai não é vinho literal, mas é a sua figura. Então, Jeremias, capítulo 31, verso 13, diz o seguinte: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar essa mensagem de um Deus que substitui, que troca, que transforma tristeza em alegria, né? A mesma informação a gente encontra no livro de Esther, no capítulo 9. Né? A palavra de Deus declara o seguinte, entre os versículos 20 a 22, vou até encurtar um pouco aqui, a Bíblia fala de um dia, na verdade, 2 dias que eles iriam celebrar, e a Bíblia diz o seguinte: todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Quando olhamos para o Evangelho, algumas coisas que nós precisamos entender e compreender, né? E eu falei que eu ia fazer um apanhado geral de várias mensagens. Comecei falando de uma aqui que se chama Lágrimas no Odre, que é como Deus faz esse processo de transformação, de fermentação, né? Transformando a tristeza em alegria. Mas vamos ampliar o assunto. Como a tristeza entrou no mundo? Ela entra por meio do pecado. O pecado trouxe consequências, trouxe sofrimento, que não haveriam se ele não tivesse entrado na história da humanidade. O problema do pecado de Adão é que não atingiu apenas ele, afetou a todos nós, como diz Romanos 5,12. Mas haverá um dia, no ápice, no clímax da redenção, onde esse problema será resolvido. A palavra de Deus diz, isso, né, nós encontramos tanto em Apocalipse 7:17, mas também há uma menção no livro do profeta Isaías, que eu vou ler primeiro, Isaías 25:8, diz assim: tragará a morte para sempre. É uma profecia da obra de Cristo futura. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Quando chega em Apocalipse 7:17, a Bíblia diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui o apóstolo João está citando o livro de Isaías, né, como parte do direcionamento profético daquilo que Deus vai fazer no final. Nós sabemos que no clímax da redenção, né, tudo aquilo que trouxe o sofrimento, a dor e as lágrimas será extirpado e eliminado, e Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Agora, esse bendito dia ainda não chegou. Portanto, a fase que nós vivemos hoje, ela envolve, mesmo na vida do crente, a questão do choro. Né? Mas graças a Deus que a vida cristã também não é marcada só pelo choro, que um dia será, né, ou falando aí das lágrimas, que obviamente é o resultado do choro, que um dia será definitivamente removido. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós olhamos para a vida e precisamos reconhecer que ela é cíclica. Há momentos de alegria e há momentos de tristeza. Em 2020, ano passado, o ano da pandemia, né, eu lembro que quando chegou o mês de setembro, por exemplo, nós tivemos a alegria do nascimento da nossa primeira neta, minha e da Kelly, a Eila Maria. Né? No entanto, com poucos dias de diferença, não foi muito tempo, nós também tivemos a perda do meu sogro Joel, o pai da Kelly. Então, nossa família riu, e nossa família chorou por motivos diferentes. Isso pode acontecer em épocas diferentes, pode acontecer em momentos praticamente similares, encavalados, tanto uma coisa como outra é parte da vida cristã. Agora, eu não gosto quando eu vejo pregadores tentando insinuar que a vida cristã é só alegria, que não haverá momentos de choro, dor ou lágrimas. Mas também não gosto de pregadores, né, que sugerem que a vida cristã também seja só dor e sofrimento e que só no futuro Deus vai resolver tudo. Mesmo hoje, nós podemos viver as duas coisas. Agora, o que acredito que nós precisamos, de fato, entender é que o Evangelho, ele traz um poder consolador. Para nós, a alegria não depende apenas de circunstâncias favoráveis, eu vou falar mais sobre isso adiante, mas nós precisamos entender o que é a alegria do Senhor nas nossas vidas. E quando o Evangelho chega, o próprio Jesus se levanta e a primeira mensagem pública dele, na sua cidade, né, onde ele se criou, Nazaré, é fazer a leitura do livro do profeta Isaías, e eu quero pegar o texto que ele leu, Lucas 4, nos mostra que ele abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías, o rolo, né, do profeta Isaías, e começou a ler essa passagem. Vou ler aqui Isaías 61, do 1 até o 3.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quebrantado de coração está falando de gente ferida. A consolar todos os que choram, né? E a pôr sobre todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Então, observe que Jesus está falando que ele foi ungido para curar, sarar os quebrantados de coração, né? O Salmo 147:3 diz isso, que ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas, e a consolar os que choram. Depois de falar disso, ele diz: a pôr os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Cinzas era o que eles usavam no momento do luto, de um pranto profundo. Óleo de alegria em vez de pranto. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Aliás, quando Jesus lê esse texto, o que ele declara publicamente: hoje se cumpriu essa palavra. Essa palavra não apenas falava da chegada do Messias, né, que no hebraico tem o mesmo significado que Cristo, que no grego é ungido, que ele era ungido de Deus, mas ele estava dizendo: eu vim para trazer mudança, para proporcionar, por meio do Evangelho, o poder consolador. Em Mateus 5:4, mais adiante, né, o Senhor Jesus ensinando, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Antes que Deus enxugue dos olhos toda lágrima, ele tem consolo para nos oferecer. E essa é uma mensagem que precisa ser compreendida. Eu gosto de dizer que é possível esperar alegria depois do choro, até porque o Salmo 126 diz, versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, há choro, mas há também alegria. E alegria e choro não são apenas coisas que se alternam naturalmente. Na vida daqueles que servem a Deus, nós vamos experimentar circunstâncias naturais que nos fazem chorar, mas nós podemos, em relação à alegria, experimentar algo sobrenatural. E isso é uma percepção que nós precisamos ter. No mês de julho de 2020, antes de eu pregar uma série de mensagens que deu origem ao livro Como Deus Transforma a Tristeza e a Alegria, eu me lembro de uma manhã que eu acordei com um versículo que vinha muito forte no meu espírito, 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, né, que diz, Ezequias está doente, o profeta Isaías vai, aí ele dá uma palavra e diz: você vai morrer, você não vai viver, coloca a sua casa em ordem. Depois que o profeta Isaías vai embora, o rei Ezequias vira para a parede, chora, clama ao Senhor, e Deus manda o profeta Isaías de volta com uma outra mensagem, dizendo: eu vi as tuas lágrimas. O Senhor disse: você não vai morrer, você vai viver, eu vou te curar, em 3 dias você está restabelecido. Eu acordei com aquilo forte no meu espírito, vi as tuas lágrimas, e o dia inteiro aquilo ficava aceso dentro de mim. Eu sabia que era Deus chamando a minha atenção para uma porção das Escrituras. E eu fiquei orando, esperando o desenvolvimento daquilo, né? E o dia terminou sem que eu fosse a lugar nenhum, mas com aquilo aceso no meu coração, deitei e dormi. Na manhã seguinte, acordei com outro versículo, que parecia algo muito antagônico, contrário, conflitante, né? O versículo que me veio na manhã seguinte era Malaquias, capítulo 2, versículo 13, né? Onde Deus diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, e eu não os ouço. Eu falei: mas peraí, ontem eu tinha um versículo que mostra que nossas lágrimas têm a capacidade de chamar a sua atenção. Agora eu estou vendo outro versículo que basicamente está dizendo que o Senhor não vai dar atenção nenhuma para as nossas lágrimas. Eu falei: Deus, a tua palavra não se contradiz, né? O que é que eu tenho aqui diante de mim? Não é necessariamente uma incoerência, nem uma contradição, mas provavelmente o Senhor quer me ajudar a pensar algo. E por mais ou menos uma semana eu fiquei na minha mente, né, questionando, meditando, pensando, né? Lembro que fui com a família para gravar o nosso evento online do Casa Zadok em Campinas. No caminho, passamos em São Paulo para estar, né, com os nossos pastores, Eibe e André, e me lembro de um culto que nós fizemos com as nossas famílias. Ele falou: Luciano, você quer compartilhar alguma palavra? Eu falei: compartilhar não. Eu quero apresentar para vocês um dilema e ver se vocês me ajudam. E ainda apresentei esses versículos porque eu estava naquela semana, né, do questionamento. E eu me lembro, foi na verdade só no fim da viagem, uma semana depois, que de repente o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu comecei a entender com clareza algumas coisas que nós não podemos ignorar. Não podemos olhar para a questão do choro, né, da tristeza e dizer é tudo a mesma coisa, assim como da alegria.
Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele fala da tristeza segundo o mundo, que produz a morte, mas ele fala da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Não existe um único tipo de tristeza. E eu quero te dizer, não existe um único tipo de alegria. Há questões, né, relacionadas à alegria, ao prazer, que são naturais. Né? Então, a pessoa pode reagir a uma circunstância favorável, a um determinado evento, e esse tipo de alegria pode ser sentido independente da pessoa ter ou não Deus na sua vida. Agora, há uma dimensão de alegria profunda, que produz realização, que não é passageira, que ela independe das circunstâncias. A Bíblia nos mostra os discípulos sendo presos, torturados, proibidos de pregar o nome do Senhor, e mesmo assim a Bíblia diz que eles saíam cheios de alegria, porque foram considerados dignos de padecer pelo nome do Senhor. Não vai dizer que aquela alegria que eles estavam depois de sair da prisão era circunstancial. Eles tanto entendiam um privilégio maior do que a circunstância, como tinham um combustível sobrenatural. Então, algo que nós precisamos entender é que há tipos distintos de choro. Né? Existe aquele choro que chama a atenção de Deus, existe aquele choro que Deus ignora. Né? Então, nós precisamos conseguir mensurar isso até para entender qual é a dinâmica e a forma de Deus trabalhar. Nesse choro que chama a atenção de Deus, nós podemos mencionar não só Ezequias, nós podemos mencionar Ana, né? O livro de Samuel começa contando dela chorando diante de Deus, mas Deus intervindo, operando milagre, ela era estéril, não podia ter filhos, e Deus mudou a sua sorte. 1 Samuel, capítulo 30, fala de Davi e os seus homens chegando em Ziclag, onde todos moravam, e descobre a cidade destruída, queimada a fogo, e que todas as mulheres e os filhos tinham sido levados cativos pelo inimigo que investiu na ausência deles. A Bíblia diz que esses homens sentaram e choraram até não ter mais força para chorar. Só que depois de dizer isso em 1 Samuel 34, versículo 6, diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. E é aí que é o ponto da virada. Quando ele vai buscar forças em Deus e não apenas reage com humor diante das circunstâncias. E ele experimenta uma intervenção de Deus. Né? Aquele choro deles não foi ignorado pelo Deus que iria intervir. Nós podemos citar vários exemplos onde vemos Deus mudando as circunstâncias que trazia dor, sofrimento e lágrima, e porque mudou as circunstâncias, obviamente, eles deixaram a tristeza e passaram a experimentar alegria. No entanto, Deus não vai agir só nesse tipo de dinâmica. Algo que eu e você precisamos entender, e agora eu quero ler um texto bíblico que explica isso com clareza. Normalmente, quando lemos nos evangelhos que Jesus está no jardim do Getsêmani, e ele começa a orar dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Muita gente tem dúvida sobre o significado do que é passar o cálice. Embora na linguagem do próprio Jesus, né, no Evangelho, ele usa a questão do cálice para falar de sofrimento. Né? Algumas pessoas têm dúvida, mas o livro de Hebreus interpreta o que aconteceu lá no Getsêmani. Hebreus capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nos diz o seguinte, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Qual o único momento onde a Bíblia menciona Jesus orando, algo que possa se encaixar aqui, no Getsêmani. Passa de mim o sofrimento. É o momento onde ele está na iminência de morrer e de sofrer. Então, a Bíblia diz que ele não apenas orou, mas ele ofereceu orações com lágrimas, que é o ponto que nós estamos trabalhando aqui. A quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu lembro de uma fase na adolescência, deu em crise lendo esse texto. Espera aí, né? Jesus aprendendo a obediência, ele já era obediente. Sendo aperfeiçoado, ele é o Filho de Deus. Na época eu não conseguia pensar em Jesus como homem, que mesmo sendo obediente, aprendeu um nível de obediência mais profundo do que aquele que já praticava. E foi aperfeiçoado. Agora a pergunta é, seu clamor para que Deus o livrasse da morte foi ouvido? Não. Até porque ele também não orou só isso. Ele diz, mas seja feita não a minha, e sim a sua vontade. Deus não mudou as circunstâncias. No entanto, no caso de Jesus, não significa que não houve mudança como resultado da oração feita. Né? No caso de Jesus, nós podemos dizer que a mudança não foi do lado de fora, ela foi do lado de dentro. Aprendeu obediência, foi aperfeiçoado. E algo que eu e você precisamos entender
que dessas lágrimas que chamam a atenção de Deus e têm o poder de produzir mudança, embora nem sempre elas vão produzir mudança nas circunstâncias, elas vão produzir mudança, porque mesmo quando não produz nas circunstâncias, há uma provisão de Deus para trazer mudança em nós, no nosso íntimo, né? Para que, de fato, a gente tenha crescimento, a gente amadureça, a gente possa ser levado a outro nível, mas elas sempre vão produzir mudança. Agora, a Bíblia também fala desse tipo de choro que Deus ignora, tem Malaquias 2,13, né? Quando Deus diz, vocês cobrem o meu altar, né? O altar do Senhor com lágrimas, choro, gemidos, mas ele não olha para a oferta de vocês, não aceita com prazer. Qual é o contexto de quando Deus ignora? Você vai ver o versículo seguinte, Malaquias 2,14, e você encontra a explicação. E vocês perguntam por quê? Né? Tipo, por que Deus ia nos ignorar? Aí vem a resposta. Porque o Senhor é testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra a aliança do matrimônio, não na minha lei, não me honra, porque eu testemunhei, você fez diante de mim a aliança do casamento. Agora você vem chorar no pé do altar esperando que eu te ouça? Basicamente, falando uma linguagem contemporânea, traduzindo isso, é como se Deus dissesse, é ruim que eu vou dar alguma moral para você nesse momento. Ou seja, Deus não tem compromisso com quem está vivendo no pecado. Aliás, a Bíblia faz até uma distinção, né, de comportamento das pessoas que já viveram arrependimento, mas algumas que viveram só remorso. Uma das menções que a gente pode fazer, né, diz respeito a Esaú. Esaú, depois que descobre que o pai tinha abençoado a Jacó, seu irmão, e não a ele, né, a palavra de Deus diz em Gênesis 27:38 que levantando Esaú, a voz chorou. O Velho Testamento só diz que ele chorou, não dá detalhe, não diz motivos, mas é o Novo Testamento, né, que pela inspiração do Espírito Santo traz a explicação. Hebreus 12:17 interpreta esse episódio assim, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Né? Eu não vou nem mexer aqui no caso de Judas, né, que a Bíblia fala dele tomar de remorso pelo que fez, mas há um comportamento, né, um arrependimento genuíno, sempre vai levar a pessoa a esse lugar de entristecer-se por ter ferido o coração de Deus. Né? O remorso, normalmente, a pessoa sente a dor de ter perdido os privilégios, né, que a prática do pecado acabou privando, mas não da desconexão com Deus. E há momentos onde a pessoa está chorando, está triste pelas consequências, mas ela não alinhou com Deus aquilo que deveria, e esse deveria ser sempre o ponto de virada. Então, não é qualquer choro, não é qualquer lágrima que Deus vai transformar em alegria. Eu acredito que a gente precisa entender, né, essa dinâmica. Aliás, vamos falar também do processo inverso. Tiago, chamando o povo ao arrependimento, que quando o contexto é pecado, essa mensagem de arrependimento é muito específica, ele diz, converta-se a vossa alegria em pranto. Né? Ele está dizendo justamente de um processo contrário, e de novo a Bíblia não está sendo aqui contraditória, porque assim como há tipos distintos de tristeza, a Bíblia diz, a tristeza segundo o mundo, e eu vou jogar o remorso de alguém que errou aqui, ela produz morte. A pessoa apenas se consome, se define com aquilo, mas não existe um processo de restauração. Agora, a Bíblia diz, a tristeza, segundo Deus, quando permitimos que Ele nos desperte para o arrependimento, né, ela é produzida, porque é o ponto de virada. Assim como há tipos distintos de tristeza, há tipos distintos de alegria. Eu falei antes, né, que a pessoa pode ficar naturalmente feliz pelo nascimento de um filho, pela chegada de um neto, né, por qualquer circunstância. Tem gente que pode ter um certo nível de alegria, independente de ter Deus na sua vida. Agora, há uma outra dimensão de alegria que sem Deus ela não será experimentada. Então, vamos falar, gente, o pecado é ruim nas suas consequências. Na hora que é praticada, essa grande gama, a maioria dos prazeres, se ela não oferecesse nenhum nível de satisfação ou alegria, não tinha tanta gente pecando. O problema é que é uma alegria passageira, ela não é permanente, ela não é duradoura, ela produz consequências negativas, mas quando a pessoa está nesse nível de alegria, ela não pode viver a alegria plena em Deus porque está desconectada. Então, quando Deus está dizendo, converta a sua alegria em tristeza, Ele está dizendo, pega essa falsa alegria dos prazeres carnais, temporária, né? Tire isso da sua vida, deixa a tristeza, segundo Deus, do arrependimento entrar, porque só depois disso, Deus pode mudar a tristeza, segundo Deus, do arrependimento.
na verdadeira alegria da reconexão com ele. Há um processo, né, através do qual Deus age, o que diz respeito a transformar a tristeza em alegria, que nós não podemos ignorar. Eu me lembro que no início de 2006, né, tínhamos recém-plantado, estabelecido a igreja aqui em Curitiba, não tínhamos nem um ano de comunidade de alcance ainda em Curitiba, e nós fizemos um evento, que era um retiro assim, de avivamento, e trouxemos vários preletores para poder servir o nosso povo, e um deles que veio foi um amigo meu de longa data, pastor Marcelo Jamal. Em algum momento, quando ele estava pregando, ele cita o Salmo 30, né, verso 5, que diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. E na sequência, o Salmo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E de repente ele saiu do assunto principal que estava explorando e falou: gente, essa declaração de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é literal? Eu lembro que ele disse: se fosse literal, ninguém tinha mais de um dia de problema. Cada vez que a gente dorme e acorda, não tem mais choro, está tudo resolvido. E ele diz: na prática não é assim. Aliás, a própria Bíblia fala de gente que chorou muita gente. E diz: há um simbolismo aqui. O amanhecer é o momento onde a luz chega e dissipa as trevas. E luz na Bíblia fala de revelação, assim como trevas fala de ignorância. Então ele diz: nós precisamos entender o poder que a palavra de Deus tem de despertar fé no coração, né, de cumprir propósitos da parte de Deus de trabalhar em nós. Então, ele começou a rapidamente compartilhar, foi um pequeno insight, né, dizendo: é quando a revelação da palavra de Deus entra, que as trevas da ignorância são dissipadas, que, de repente, essa capacidade de vencer o choro é eliminada. E foi por conta disso que eu entendi da parte de Deus: nós precisamos pregar mais sobre esse assunto, nós precisamos trazer luz, né? Foi por conta disso que eu decidi escrever um livro inteiro a respeito do assunto. Para quê? Para que a gente possa cooperar com Deus no processo de trazer luz e entendimento que ajude as pessoas. Agora, nesse processo de entrada da palavra de Deus, né, é que muitas vezes a fé necessária para mudar uma circunstância acontece. Agora, alguns estão tentando, né, chorando pela dor do que estão passando, chamar a atenção de Deus, sem que o coração seja devidamente despertado para a fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Né? Há muitas pessoas que não estão fortalecendo a fé do coração, não têm a fé para intervenção, mas elas choram diante de Deus meio que desabafando, como quem diz: será que não dá para o Senhor me ajudar? Não, uma vez que o Senhor pode. Mas muitas vezes essas pessoas não estão vivendo intervenções que poderiam viver. Jesus falou para muitas pessoas: seja feito conforme a sua fé. A ação de Deus na nossa vida não acontece baseada no poder que ele tem de mudar todas as coisas, mas acontece baseado na fé que nós temos de que Deus aplicará em nós o poder que ele tem de mudar todas as coisas. Então, obviamente, eu não quero parecer aqui que, a não ser que estamos chorando pelo motivo errado que envolve pecado, que nossas lágrimas são quase que, né, mágicas, milagrosas. Não, de forma alguma. Mas nós precisamos entender também que há algo na essência do Evangelho, que é um Deus que transforma a tristeza em alegria. E nós podemos entender a semelhança do que falamos no início, né, que assim como o suco da uva, que era colocado naquele odre, passava um processo de fermentação e saía em vinho, né, ao Davi dizer para um povo que entendia essa figura: recolhe as minhas lágrimas no teu odre, as lágrimas são esmagar das aflições, vão passar por um processo de fermentação, e o que sai depois, né, está simbolizado e tipificado pelo vinho da alegria. Deus tem o poder de produzir esse tipo de resultado nas nossas vidas. Aliás, o Senhor Jesus falava a respeito disso, né, sobre a gente orar, pedir a Deus para que a nossa alegria fosse completa. Né? Eu acho muito interessante, né, o Senhor Jesus falando isso. Por exemplo, em João, no capítulo 16, nos versos 23 e 24, Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, é lógico que é um nível de alegria que vem da mudança das circunstâncias. Nós oramos, Deus intervém. Agora, há momentos onde estamos enfrentando circunstâncias que contribuem para o nosso crescimento. E o Deus que é o nosso crescimento não vai mudá-las depressa.
Então, o que nós precisamos entender na sequência, né, é que muitas vezes o que Deus vai mudar não é a circunstância, é o nosso íntimo, e nós vamos conseguir nos alegrar a despeito delas. Agora, isso não significa que essas circunstâncias que nos fizeram crescer, que elas também, por sua vez, não possam ser mudadas depois. Me chama a atenção, né, quando Maria Madalena chega no túmulo, logo depois da ressurreição, ela ainda não sabe que Jesus ressuscitou, né, a pedra havia sido rolada, o túmulo está vazio, né, e quando ela vê os anjos do Senhor que estão ali, ela diz, o que foi que vocês fizeram? Onde colocaram o corpo? Ela está naquela agonia. O anjo olha para ela e pergunta, por que choras? Né? Ela responde, não, levaram o corpo do meu Senhor, não sei. Daqui a pouco, Jesus aparece próximo e pergunta para ela, por que você está chorando? Né? Eu gosto demais dessa pergunta, por que você está chorando? Bom, a mulher acabou de explicar para o anjo por que ela está chorando, e Jesus insiste, por que você está chorando? Na verdade, o que está por trás da pergunta de Jesus? Maria, você está chorando porque você enxerga um quadro, uma situação. Na verdade, as coisas estão diferentes daquilo que você percebeu. Daqui a pouco ela vai entender que quem está falando com ela é o próprio Jesus que ressuscitou, ou seja, ele nem está morto e nem o seu corpo foi roubado. Né? Muitas vezes nós estamos chorando por circunstâncias que são apenas aquilo que nós vimos, aquilo que nós entendemos. A Bíblia nos mostra, né, um Jacó que chorou muito tempo por José, seu filho, por causa da notícia mentirosa que lhe trouxeram. José estava no Egito, estava vivo, um dia ele iria reencontrá-lo. Se ele tivesse essa informação, essa revelação, não teria chorado, mas porque não tinha, baseado só naquilo que tinha, chorou. Há momentos onde nós estamos chorando por coisas que Deus quer mudar a nossa percepção e nos fazer entender que ele já está comprometido em intervir. Deus quer que a gente enxergue uma outra circunstância. Enquanto os espias, aqueles 10 dos 12 espias, voltam abatidos de Canaã, dizendo, a terra tem gigantes, habita cidade fortificada, dá para nós. Não. Josué e Caleb se posicionam e diz, ausentou-se deles a sua segurança. Ele estava olhando além do problema, a materialização de uma promessa, de uma intervenção de Deus. Né? Isso também é parte de um processo que Deus pode usar. Né? Eu me lembro, assim, um dos momentos de maiores abatimentos da minha vida foi quando a Kelly teve uma complicação enorme na hora do parto do Israel, nosso primogênito. Né? Os médicos me disseram depois que o menino está vivo por um milagre. Eu sabia que a situação era muito complicada, mas enquanto eu estava naquele profundo nível de abatimento, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e me lembrar de todas as promessas que Deus tinha feito a respeito daquele menino. Tipo assim, por que é que você está se abatendo com o que você está vendo, se você deveria focar num outro tipo de informação? Então, a diferença entre um cristão e um não cristão é que nós, diferente da maioria, não vamos apenas olhar para as circunstâncias e acreditar que elas são a palavra final e que elas determinam todos os desdobramentos. Nós podemos viver intervenções. Há momentos onde nós vamos chorar diante de Deus, desabafando, expressando fé, e Deus muda a circunstância. Há momento que ele nos muda, há momento que ele não mudou a circunstância para nos mudar, mas lá na frente ele vai mudar aquela mesma circunstância depois que a gente já cresceu. Há momentos onde o próprio Deus quer nos levar a esse tipo de questionamento, né? Por que estou chorando? O que é que Deus diz a respeito desse assunto? Então tem gente que já está no desespero do que ainda pode acontecer, que é preocupação, ocupação significa ocupar-se antes da hora. A coisa nem aconteceu. Alguns já estão vivendo um desespero e Jesus, nos seus ensinos, falou contra isso, dizendo que nós temos que confiar no cuidado do Pai. Então, às vezes, nós focamos de tal maneira que não conseguimos nem vislumbrar aquilo que Deus pode fazer. Nesse processo, muitas vezes Deus pode intervir direto na circunstância, ou ele pode começar abrindo os nossos olhos. É por isso que precisamos de um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Bom, para não me estender muito, eu quero começar o processo de conclusão. Terminando, eu disse que ia fazer um apanhado geral de várias coisas aqui importantes, falando a respeito, né, de que a alegria na vida do cristão não deveria ser só circunstancial. Isso não significa que nós não vamos ter momentos onde, só olhando a circunstância, a gente vai mesmo se alegrar e fazer festa. Mas nossa alegria não deveria ser só circunstancial. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, depois de dizer para eles, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, ele diz no capítulo 4, dos versículos 11 a 13, o seguinte, digo isso
não porque esteja necessitado. Ele estava agradecendo a oferta que essa igreja de Filipos tinha enviado para suprir a ele o ministério. Ele diz, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é algo assim que eu sonho ouvir da boca de todo crente. Aprendi, porque isso não é automático. A converteu está ali automático dentro de nós. É o que a gente aprende com a palavra, aprende com a vivência, aprende com o relacionamento em Deus, aprende sendo discipulado por gente mais madura. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa o quê? Que eu e você não dependemos apenas das circunstâncias para ter alegria. Então, o Deus que transforma a tristeza em alegria não é só o Deus que muda as circunstâncias. Ele pode trazer a alegria circunstancial ao mudar uma circunstância ruim boa, mas ele pode nos encher de alegria a despeito das circunstâncias, independente delas. Deixa eu continuar lendo o texto. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E ele conclui no verso 13 a ideia dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes o crente usa a frase tudo posso no sentido de uma capacidade de realização, tudo posso em Deus que me fortalece. Não, aqui Paulo está falando de uma capacidade de suportar qualquer circunstância. Aprendi a viver contente em qualquer situação, momento bom, momento ruim, momento de abundância, momento de escassez, né? Ele diz, por quê? Porque Deus me fortalece. Em outras palavras, Paulo está dizendo, minhas raízes estão em Deus. Eu não dependo da circunstância para que o meu humor seja determinado a partir delas. Ele diz, eu tenho um relacionamento com Deus, né, que vai me fortalecer para enfrentar qualquer situação, não apenas de cabeça erguida, mas nós precisamos acreditar, inclusive, com a capacidade de viver alegria, porque na vida do cristão, e esse é o diferencial, entre aquele que serve a Deus e o que não, é que nossa alegria procede de Deus. Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou, quero ler aqui o Salmo 16, 8 e 9, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro. Olha o que ele está dizendo. Meu coração se alegra e o meu espírito exulta por ter Deus do meu lado. Nós precisamos entender que ele reconhecia que por estar diante da presença de Deus é que o seu coração se alegrava e o seu espírito exultava. Aliás, deixa eu ler o versículo 11 na sequência. Ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Vou repetir, na tua presença, essa é a fonte. A plenitude de alegria, não só alegria, mas alegria plena, alegria completa. E depois ele diz, à tua direita há delícias perpetuamente. Eu citei no início, Atos 5:41, onde a Bíblia diz que os apóstolos se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Gente, você nunca vai ver naturalmente alguém ser afrontado e sair feliz. Mas quem está conectado a uma fonte que não depende de circunstâncias, esse tipo de gente pode. Há uma relação na Bíblia muito clara, né, entre a alegria e a pessoa do Espírito Santo. Nós falamos da simbologia do vinho como figura de alegria, mas o próprio vinho é um dos símbolos do Espírito Santo e da sua obra que produz alegria, né? Vale dizer que Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Então, vamos ver alguns desses textos bíblicos que relacionam alegria e a pessoa do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52 diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. As duas coisas vêm junto, né? Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus capítulo 1, verso 9, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Né? Nós podemos entender que é um momento onde do céu vai vir um posicionamento, não apenas de mudar a tristeza em alegria, mas de nos fortalecer, de nos conduzir a não viver baseado só no ânimo. Eu me lembro, comecei a falar da situação do Israel, que era de risco no momento do nascimento, do momento em que o Espírito Santo falou, ou você se senta, assiste a situação sem
né, interferir nela e apenas enterra o seu filho, ou você se posiciona e faz algo a respeito baseado naquilo que eu falei. E aquilo acendeu uma fagulha de fé no meu coração de uma forma inexplicável. Eu consegui enxergar além das circunstâncias, eu consegui ter ânimo e força em Deus além das circunstâncias. Naquela hora eu me levantei, me posicionei e vi Deus mudar a circunstância, até porque tinha uma palavra muito específica. Foi a minha versão do porquê você está chorando. Deus está dizendo, está olhando a circunstância em vez de olhar aquilo que eu te falei. Agora, isso não é o tipo de coisa que você só acorda de manhã, né, com essa consciência forte todos os dias. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando vamos para o lugar da oração, e é por isso que tanto precisamos desse relacionamento diário com Deus, nos encher da palavra, que vai gerar fé, a consciência, que vai trazer a luz que dissipa o choro, como também precisamos de oração, né? É nesse ambiente. Ezequias estava orando quando Deus mudou a sua sorte. Ana não estava só chorando, ela estava orando na casa de Deus, no templo do Senhor. Quando a Bíblia diz que Davi foi se fortalecer no Senhor, né? Não existia outra forma a não ser conectar-se com Deus por meio da oração e da adoração. Nós precisamos entender que Deus é a nossa fonte de alegria. E que Ele pode. Eu já vivi todo tipo de experiência. Já vivi um momento que Deus mudou as circunstâncias, já vivi um momento onde Deus não mexeu nas circunstâncias, mas Ele me mudou, como também já vivi situações onde depois, aquilo que a princípio Ele não mudou, para poder me mudar, Ele interferiu depois, né? Já vivi momentos de apenas chorar sem nenhuma revelação e não ver nada acontecer, mas já vivi momentos de entender que enquanto eu derramava meu coração diante de Deus, eu me lembrava desse texto, que Ele recolhe as lágrimas num odre, e o propósito é transformar tristeza em alegria. E o que eu quero terminar compartilhando, eu e você não devemos viver baseado apenas nas circunstâncias. É lógico que nesse momento, quando a gente fala de circunstância ruim, todo mundo lembra da pandemia, seja o aspecto da saúde, de pessoas queridas sendo, né, ceifadas, levadas, e nós não podendo desfrutar dela, outros sofrendo com a questão econômica de não poder trabalhar ou de produzir como antes e ter dificuldades, e não estou dizendo que não são questões a serem consideradas. Mas, por exemplo, 3 pessoas queridas e preciosas que eu perdi no ano passado, né, não morreram por causa do Covid, mas a dor se instalou independente da pandemia. Então, a gente já tinha motivo de tristeza e de choro antes da pandemia, nós vamos ter depois. É lógico que num momento como esse, nós precisamos entender que o próprio Deus, embora não possa necessariamente atribuir-se a Ele o causador disso tudo, Ele é um bom administrador. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, algo que eu e você precisamos entender é que esse também pode ser um momento de crescimento e que, independente de todo e qualquer tipo de dor e tristeza circunstancial que a gente enfrente, isso não tem que determinar um abatimento emocional, isso não tem que determinar uma frieza espiritual e um distanciamento de Deus, né, ou mesmo da igreja, onde somos fortalecidos. Pelo contrário, essa é uma hora onde deveríamos correr como nunca para o Senhor. Então, a minha palavra, e eu tenho sentido isso da parte de Deus, de que nós precisamos trazer despertamento para que as pessoas entendam o evangelho de consolo. Não estou dizendo que servindo a Deus nós não vamos ter dores ou tristezas, né? A Bíblia fala a respeito desse choro, mas também fala a respeito de um Deus que traz consolo, né? Fala a respeito de um Deus que o próprio Espírito Santo é chamado de um consolador. E nós precisamos não apenas acreditar, mas desfrutar dessa verdade poderosa que Deus nos disponibiliza. Eu acredito que com essa ideia final de que Deus é a nossa fonte de alegria, né, a gente consegue amarrar um pouco mais esse quadro geral todo que estamos falando. Como eu disse, há um bendito dia, né, que estamos aguardando, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A Bíblia diz, não haverá mais maldição, não haverá choro, não haverá morte, né, não haverá enfermidade, todas essas consequências ruins do pecado que com ele entrado serão extirpadas. Agora, até que esse dia chegue, a gente não precisa apenas ficar esperando. Nós podemos viver consolo sobrenatural. Me lembro de um dia onde eu estava assim com o coração arrebentado por causa de uma circunstância. Mas assim, completamente desanimado, ferido, triste, e fui tirar um tempo de oração. Enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus me visitou de uma forma inexplicável.
E naquele dia eu entendi o que é Deus ungir com óleo de alegria. Porque eu não apenas fui cheio de alegria, né, no lugar daquela tristeza, mas isso foi algo tão impactante que quando eu percebi, eu estava rolando no chão da sala ali de casa, da casa dos meus pais, era ainda solteiro enquanto orava, e eu simplesmente comecei a rir, e era impossível não rir, era tanto gozo, era tanta alegria, né? E parece que aquilo era uma válvula de escape, eu não sei, né? A sensação parece que explodia, e eu ria descontroladamente, eu não conseguia parar de rir e nem de explicar o que estava acontecendo. Né? Depois de um momento onde aquelas ondas de glória me visitaram daquela forma, e aquilo passou e eu recuperei o fôlego tentando entender o que era aquilo, nunca tinha ouvido falar a respeito de uma experiência como essa, eu percebi que meu coração estava completamente mudado. Eu e você, a circunstância ainda não tinha mudado, mas agora eu tinha conectado a fonte da nossa alegria. O que nós precisamos, mais do que nunca, é dessa conexão sobrenatural, né, com Deus, por meio da fé, da oração, da entrega a Ele, que encha o nosso coração a despeito das circunstâncias. Bom, aqui encerro e quero orar com você que me assiste. Pai, a Tua palavra foi compartilhada. E eu acredito que isso traz não apenas instrução, mas a Tua palavra tem o poder de comunicar fé, de despertar. Eu oro por entendimento espiritual na vida de cada um desses que estão nos acompanhando à distância. Pai, eu oro que o Senhor traga não só o entendimento espiritual, compreensão da Tua palavra, como eu oro também, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito traga aplicação personalizada. Cada um está vivendo um momento diferente, uma experiência diferente, precisa de uma aplicação talvez também igualmente diferenciada na sua vida, e eu clamo por isso em nome de Jesus. Mas eu oro por dias onde cada um desses que me assistem, onde o teu povo, de uma forma geral, volte a entender que a alegria do crente não é meramente circunstancial. Embora o Senhor, em alguns momentos, vai nos beneficiar com essa alegria circunstancial também. Algo muito maior, algo muito mais profundo, algo muito mais enriquecedor, que a alegria do Senhor, que a tua palavra diz, é a nossa força. Portanto, eu oro por cada um dos meus irmãos, aqueles que estão abatidos nesse momento e aqueles que não, aqueles que estão enfrentando um momento de dificuldade, aqueles que talvez, a despeito da dificuldade de muitos, estão vivendo um momento pessoal favorável. Eu oro que cada um deles entenda a alegria do Senhor, porque muitas vezes aqueles que se deixam preencher apenas pela alegria circunstancial esquecem que chega um dia onde as circunstâncias mudam, e nós queremos aprender a realmente conectar com o Senhor na tua presença, a plenitude de alegria, e nós queremos desfrutar disso, independentemente das circunstâncias. Suplicamos graça e favor do Senhor sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.